caro, que custa, aumenta o custo da campanha, não é tão produtivo quanto o debate, não é produtivo quando cada um sem máscara. Então nós chegamos a um ponto como o eleitor vai escolher pela capacidade que ele tem de escolher pelas informações. Não porque esse horário é mais bonito. Bom, do resultado das urnas, ficou definido a composição do Congresso Nacional. Né? Sem o Congresso Nacional, não tem presidente da República que possa governar. Vamos falar agora dos desafios do eleito, seja Dilma Rousseff ou seja José Serra. Grandes partidos tiveram perdas, tiveram ganhos também. E pequenos partidos tiveram ganhos. Base parlamentar, como essa que base partidária que apoia a candidata Dilma Rousseff, 10 partidos, uma aliança tão heterogênea, deputado Vacareza. Isso é um desafio difícil para futura presidente, se for Dilma Rousseff, estabelecer o consenso nessa base tão heterogênea? Não, o presidente Lula enfrentou uma situação muito difícil no Senado, que tinha uma composição muito heterogênea, porque 2/3 do Senado que o presidente Lula enfrentou foi eleito ainda no governo Fernando Henrique Cardoso. Então, por isso que várias personalidades que faziam oposição radical ao governo perderam as eleições. Nas democracias, Maria Lídia, Bruno e professora Eva, aquelas mais consolidadas, o que dá tranquilidade para o país é você ter maioria parlamentar. Inclusive nas democracias parlamentaristas, se o governo não tiver maioria, ou ele dissolve o parlamento, ou faz nova eleição do próprio mas governo. quanto a isso não há nenhum questionamento. Então, o questionamento é se conseguir consenso para que essa base funcione. Mas não é consenso. Sendo ela tão heterogênea. Agora está menos heterogênea. Tá? O que aconteceu nessa eleição... Quem garante que o PR não vai levantar o nariz, sabe? Assim, no sentido de fortalecimento do partido. Vamos pegar os dados concretos? No governo do Lula, no Senado, o PT era a 4ª bancada. O PR, por exemplo, tinha quase o mesmo tanto de senador do que o PT. O PT não tinha. Hoje, o PT é a 2ª bancada. A maior no Senado é o PMDB, a 2ª o PT. E na Câmara o inverso? Na Câmara, o PT é a maior bancada, o 2º o PMDB. Mas se você somar hoje o PT, o PCdoB, o PDT, o PSB e o PR, que está com o presidente Lula desde 2002, o PMDB não, o PMDB teve dividido, mas esses partidos estão com o governo desde 2002. Se você somar o que era 2002, a soma desses partidos, não dava 20% da Câmara. Hoje, a soma desses partidos, eu não estou fazendo aqui de cabeça, pode ser que dê quase 50%. Então, existe maior homogeneidade hoje, se a Dilma ganhar a eleição, do que o existia antes. Então, o contrário do que você está te preocupando. Que eu fico feliz, que é uma boa preocupação. Se ela tivesse com a base heterogênea, então era um problema. Agora, mas agora não. Vamos pensar Mas a homogeneidade... O PT que elegeu a maior bancada, elegeu quantos? O PT elegeu 88. Quer dizer, é difícil mesmo na democracia como a nossa. Vamos supor que a Dilma seja eleita. O partido dela não tem 20% do Congresso Nacional. Não fala isso que fica mal pro seu. Não, mas é verdade. Porque o PSDB que tinha 90... Mas agora jogando para isso. Mas vamos admitir a outra hipótese. A outra hipótese. Que é muito difícil uma democracia, e eu concordo que dá estabilidade é a maioria no parlamento. Quer dizer, a gente vive num país tão dividido, né, com tantos partidos políticos, que o que elegeu a maior bancada não elegeu 20%. Não, isso eu concordo. Infelizmente, eu acho que foi um retrocesso muito grande quando o Supremo derrubou a cláusula de barreira. Isso aí não dificulta, não é PT, é para qualquer partido hoje governar com a quantidade imensa de partidos políticos que nós temos e ter que buscar formar maiorias pós-eleição, isso é muito difícil, é muito ruim para o regime democrático. Mas nós temos que falar na outra possibilidade, que é a do candidato José Serra ser o presidente da República, se ele for eleito. A oposição elegeu 111 parlamentares no total na Câmara Federal e
a base que apoia a candidata Dilma, 311. Quer dizer, já de início, o novo presidente da República. Como é que o senhor vê isso? Não seria uma situação muito distinta? Esse desafio de administrar já de cara uma diferença desfavorável. Isso é intransponível quando se tem a caneta na mão, se reverte fácil? Não seria uma situação distinta do que o Lula enfrentou em 2003. É distinta. Ele buscou outros partidos para compor com o governo, buscou mudar o programa para conseguir agregar com outros partidos políticos. Distribuiu cargos, distribuiu cargos, distribuiu ministérios. Como todo chefe de executivo faz. No parlamento, onde tem 20 partidos representados. Mesmo a homogeneidade não significa que vão ficar todos votando, fazendo um voto de cabresto, porque cada um tem a sua base, a sua região, está puxando recursos para os seus próprios, às vezes legítimos, seus próprios interesses. Então, eu acho que a questão não é essa. E eu estou espantada de ver que o Vacarezza está fazendo toda uma análise do governo Lula. Ele não está falando nada do futuro governo. Eu ainda não sei qual é a proposta. Qual é a proposta da Dilma? E olha, se tem uma pessoa que lutou para ter uma mulher presidente da República, fui eu, você sabe. E, no entanto, eu agora fiquei absolutamente desapontada, porque ela não trouxe nada. Ela não trouxe nada, por exemplo, 30% das famílias brasileiras são chefiadas só por mulheres. A mortalidade materna nesse país é extraordinária. Quando você fala nas crianças abandonadas, se esquece que foi a mãe que morreu. Então, não, mas esses são problemas, são problemas econômicos, são problemas de planejamento familiar, são problemas em que até a distribuição de camisinha é importante. Eu não vi ela falar nada disso. Eu vi o programa do Serra fazendo tudo isso ao longo do tempo. A senhora não viu o programa do Lula fazendo tudo isso? Não, absoluto. Do Lula. Não, eu agora, na campanha atual. Eu não estou falando do Lula, eu estou falando a proposta da Dilma, que eu queria ver isso. A senhora, primeiro que eu respeito a posição da senhora, que abertamente apoia o Serra. É natural, porque a senhora foi senadora do PSDB. Substituiu o Fernando Henrique, se eu não me engano, não foi isso? Assumiu o período quando o Fernando Henrique saiu. Mas eu não fiz juramento de fidelidade. Eu sei, eu estou dizendo que eu respeito a posição. Agora, muito bem. Não pode dizer que a Dilma não tem nenhum programa, porque isso não é fato. Não mostrou. Nós vamos fazer, primeiro, uma reforma tributária que nós defendemos e agora temos condição de fazer, que desonere o salário. Deputado Vacarezza, não vai dar para o senhor falar o programa, porque nós temos 1 minuto de programa. Mas eu acho que o importante, que eu quero deixar bem assinalado e sublinhado, é que o senhor está dizendo que tem o programa e ele vai ser apresentado neste segundo turno detalhado. Já foi apresentado durante todos os programas de televisão, durante toda a campanha. Agora, para encerrar, suficiente. Apresentaremos mais. Então tá bom, apresente. Bom, e aliás, os dois candidatos, é importante que saiam apenas dos eixos de campanha e que eles detalhem, apresentem mais para que a tal diferença possa aparecer mais claramente para o eleitor que vai avaliar.